Ok, pessoal, aqui é o professor Fábio, tá, da disciplina de Física, da terceira série. Nós vamos falar sobre potencial elétrico, tá? Então é o seguinte, quais são os objetivos dessa aula? Apresentar energia potencial elétrica como resultado do acúmulo de energia devido à propriedade conservativa elástica do campo elétrico. O campo elétrico se comporta como se fosse um elástico. Quando eu posso deformá-lo, ele vai concentrar energia e vai liberar essa energia quando eu deixá-lo liberar, né? Expor o conceito de potencial elétrico, tá? E apresentar a expressão matemática do potencial elétrico a partir da energia potencial elétrica. Então vamos lá, galera. Bom, carregar baterias, o pessoal já conhece, pluga lá o carregador na tomada, pluga também a bateria nesse carregador e você percebe que a bateria carrega, né? Que a bateria aquece ao longo do carregamento, né? Isso acontece porque, na verdade, você está oferecendo energia para as cargas, né? As cargas elétricas que estão na bateria. Isso faz com que elas, modelo de representação, com que elas se aproximem mais umas das outras. E isso produz, né, um tensionamento, que ocorre também um aquecimento da bateria. O que significa esse símbolo aqui? Ó? Esse símbolo de um raio, né, com uma flechinha, significa alta voltagem ou alta tensão elétrica. Mas o que significa esses volts de alta tensão? É isso que a gente vai ver. Bom, quando a gente estica um estilingue, né, a gente sabe que esticar o estilingue você deforma o elástico. E o comportamento elástico devolve essa energia que você consumiu ao esticar o elástico. Você faz uma força que deforma o elástico e o elástico devolve essa força depois para você, né? Você acumula essa energia e forma energia potencial elástica. E a elasticidade é uma força de comportamento conservativo. O campo elétrico também tem esse comportamento. Se você tentar esticar essas duas cargas aqui, tentar afastá-las, você vai sentir uma força de resistência, né? Então você afasta elas, você afasta as duas cargas ali e faz força. Quando você soltar, pum, elas voltam novamente, né? Quer dizer, toda a energia que você gastou para afastá-las, elas devolvem novamente, se aproximando, ok? E também o mesmo ocorre com as cargas elétricas positivas ou negativas. Se você aproxima cargas mesmo sinal, também para aproximá-las, você vai gastar energia. Quando você solta, a tendência é elas se afastarem e devolver essa energia que foi gasta para a aproximação. Então é como se fosse uma mola, que quando você comprime, ao soltá-la, ela libera essa energia. Tá? Você vai perceber que o carregamento de uma carga elétrica só ocorre quando eu levo ela no sentido oposto ao campo que atua nela. Né? No caso da carga positiva, que aponta para fora o campo, eu levo a outra carga positiva contra o campo que está atuando nela. E aí ela carrega. Né? Mesma coisa quando eu elevo um corpo no campo gravitacional. Ao elevar um corpo no campo gravitacional, o campo gravitacional que atua para baixo, estou levando o corpo contra o campo gravitacional. Então eu estou carregando esse corpo com energia. Tudo bem? E a variação da energia potencial é igual ao trabalho mecânico. Essa energia potencial que se conserva no corpo. Eu só posso definir energia potencial se tiver campo conservativo ou força conservativa. Ok? Bom, considere os dois casos mostrados abaixo. Qual deles equivale à compressão de uma mola? Letra A aproximação de uma carga negativa de uma positiva, fixa um ponto. A aproximação de uma carga positiva de outra carga positiva, fixa em um ponto. Qual? A letra A ou a letra B, gente? Tempo para vocês responderem.
Ok, então veja só, simples, né? Eu até já tinha falado a resposta. Quem está prestando atenção no vídeo já sabe a resposta. Quando eu aproximo duas cargas positivas ou negativas, né, sinais iguais, a tendência é essas cargas se afastarem. Então eu estou forçando-as a comprimir, né? Então é como se fosse o comportamento de uma mola comprimida, tá? Quando eu comprimo a mola, a tendência é a mola se afastar, a mola liberar essa energia, aumentando o seu comprimento. Portanto, a letra B é a resposta correta. Tudo bem? Então, olha só, energia potencial elétrica. Então, o comportamento do campo elétrico, nós já conhecemos que é o seguinte: quanto mais afastado da carga elétrica, menor vai ficando esse campo elétrico. Só que não é linear, não vai diminuindo aos poucos, diminui de uma vez só. Bastante, é o comportamento chamado comportamento exponencial, né? Então, olha só, eu tenho aqui então que o campo elétrico, né, vai caindo 4 vezes quando dobra a distância, vai caindo 9 vezes quando triplica a distância, e assim vai, né? Quando eu aproximo uma carga elétrica lá do infinito para próxima de uma carga elétrica, né, no caso cargas elétricas positivas, normalmente em física nós trabalhamos com a convenção de carga de prova positiva, tá? É por isso que eu estou colocando aqui uma carga de prova positiva, tá? Então eu vou aproximar essa carga positiva da outra carga positiva. Essa carga está fixa. Eu estou usando essa carga de prova para sentir o quanto de força essa carga aqui, Qzão, vai fazer, né? Então eu estou acumulando energia na carga Qzinho para ver quanto de energia essa carga Qzão pode me oferecer, tá? Então olha só, eu vou aproximar ela, vou forçá-la, para isso eu preciso fazer uma força contrária à força de reação da carga Qzão, né? As forças que são iguais, faço uma força durante essa deformação aqui, esse deslocamento, que deforma o campo ao longo desse deslocamento. Tá? Então eu realizo um trabalho mecânico aqui. Força vezes deslocamento. E a força, como vocês já sabem, é a carga vezes o campo elétrico, né? Força é igual a carga vezes campo. Então no lugar da força eu vou pôr carga vezes campo, tá? Então QED, né? Então olha só, cuidado aqui, pessoal, que esse infinito não significa infinito exatamente. É um símbolo matemático que significa muito grande. Para a física, significa muito grande. Para a matemática, é uma função, né, que precisa ser definida, tá? Então, olha só, gente. Para calcular o trabalho mecânico que essa força elétrica vai fazer, eu preciso calcular a área desse gráfico aqui. E a área desse gráfico, obviamente, não é tão fácil, né, de a gente fazer o cálculo. Se o pessoal sofre para fazer cálculo de área de triângulo, área de trapézio, né, vai fazer a área dessa curva aí. Vai ficar bem mais difícil, né? Então, como é que a gente faz para calcular isso de forma simples? A gente sabe como calcular a área de um retângulozinho, né? Então, calcula a área para um ponto só. E depois calcula a área para outro ponto, para outro retângulo. Na verdade, a energia, né, acumulada, a energia potencial elétrica acumulada, depende somente da diferença de energia entre esses dois pontos. Tá? Essa é uma propriedade do campo conservativo. O campo conservativo, você não precisa saber qual é o caminho de evolução da energia. Você só precisa saber qual é a energia num ponto, qual é a energia em outro ponto. E a diferença entre esses dois pontos é a energia que foi adquirida ou que foi perdida, né? Foi dissipada. Então, no caso aqui, se eu quero saber a energia que essa carga vai acumular, basta saber a energia lá no infinito, quanto que é a energia, e a energia agora no momento que está mais próximo da carga Qzão. Só que a energia lá no infinito, né, como a gente vai ver, a energia lá no infinito é zero, né? A energia é muito baixa, tá? Então essa energia aqui, como é uma distância muito grande, praticamente a força aqui é zero. Então eu posso dizer que a energia é zero. Então aqui eu tendo a zero, né? E eu vou ter, então, uma energia potencial que depende somente de x, da posição que eu vou parar a carga agora no início aqui. Aonde eu vou parar a carga? Aqui? Ali? Aonde eu vou parar? Mais próximo possível da carga? Não importa. Uma posição x. Então eu posso calcular a energia potencial nessa posição x. Então o trabalho mecânico vai ser QED, que é igual a carga de prova,
vezes o campo. Como é que é o campo elétrico da carga Qzão? Kq sobre d ao quadrado, né? Só depende da carga Qzão e da distância ao ponto que eu estou medindo esse campo. Essa distância vai ser a distância x, como eu comentei aqui. Bom, como aqui tem distância quadrada e aqui tem distância, posso simplificar, vou ter só a distância, ok? Tendo só a distância, Qzinho vezes K, vezes Qzão, ou tanto faz, Qzinho, Qzão, tanto faz a ordem dos fatores, não altera o produto, né? Sobre a distância, sobre a posição do ponto distante a carga Q. Essa é igual a variação de energia potencial. A variação de energia potencial é a energia potencial nesse ponto próximo, né? Menos, que é o depois, menos o antes, que é a energia potencial lá longe, né? Que é zero. Então, essa energia potencial no infinito é zero. A energia potencial nesse ponto é Q sobre D, que a distância agora é x, que é a posição que ele está, a posição nova que ele está aqui. Bom, diminuindo os dois, obviamente, qualquer coisa menos zero é essa própria coisa. Então, eu tenho K, eu vou trocar a ordem dos fatores, Kzinho, Qzão sobre x. Essa é a energia potencial elétrica acumulada. Bom, então quer dizer que a energia potencial elétrica acumulada, né? Eu troquei aqui o Qzinho por uma carga qualquer, Q1, e o Qzão por uma carga qualquer, Q2. Então, eu vou ter K, Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado, que é a posição x em relação à posição inicial, que é zero aqui. Então, x, posição x. Então, eu vou ter o seguinte, a energia potencial acumulada numa carga elétrica depende de K, que é a constante elétrica colombiana, Q1, carga Q1, vezes Q2 sobre R, que é a distância entre as cargas. Tudo bem? Ou seja, essa é a energia potencial elétrica colombiana. Tudo bem? Então, pontos importantes sobre isso. É importante você saber, né, que há um aumento da energia potencial elétrica quando eu aproximo cargas de sinais iguais, como eu já falei lá no início desse vídeo, ok? Já é importante você também saber que a energia aumenta se você tentar afastar a carga de sinais opostos. Se essas cargas têm sinais opostos, o campo está conectado. Se você vai afastar, você está indo contra o sentido do campo conectado. Isso vai produzir, então, uma variação, uma redução do campo, se você vai afastar, você está indo contra o sentido do campo, tá? Então você está carregando as cargas, carregando energia no sistema. Se você deixar voltar, né, se aproximarem novamente, você está liberando energia do sistema, tudo bem? A unidade é o Newton vezes metro, que é o Joule, unidade de energia, e vamos ao exercício para praticar. Determine a energia potencial elétrica acumulada para dois corpos pontuais com cargas elétricas idênticas de 1 microcoulomb. Ambos ou ambas estão separados por 3 centímetros de distância. Ok? Então, tem 3 centímetros de distância, cada carga tem menos 1 microcoulomb, são idênticas de menos 1 microcoulomb, falta um sinal aqui, tá? Menos 1 microcoulomb, as duas são negativas, tá? Então, quero saber quanto que é a energia acumulada nesse sistema aqui, tá? Tempo para você fazerem.
Ok, gente, olha só. Primeira coisa que você vai fazer, né, é pegar os dados e colocar na expressão de energia potencial elétrica que você já conhece, ok? Então vamos lá, peguei a expressão K, Q1 vezes Q2 sobre R. Q1 é igual a Q2, né? 1 microcoulomb para cada um. Vou colocar as cargas aqui, e aqui tem uma novidade. Aqui você coloca com os sinais, tá? Porque a energia não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, tá? Por ser escalar, você pode pôr o sinal nos cálculos, tá? Porque esses sinais não vão interferir no sentido de dizer se essa energia é atrativa ou se essa energia é de repulsão, tá? É isso que vai importar. Então, veja, se der positivo, a energia é de repulsão, quer dizer que as cargas têm sinais iguais, estão se repelindo, que é o caso daqui. Se der negativo, quer dizer que a energia é de atração, quer dizer que esse potencial de energia é um potencial atrativo, que ocorre, por exemplo, no átomo, né? Núcleo e elétrons ao redor, os elétrons têm energia negativa em relação ao núcleo, porque ocorre atração entre elétrons e prótons, tá? Vamos lá então? Então, olha só, 9 vezes 10 a nona é a K, as cargas valem 1 microcoulomb, menos 1 microcoulomb para cada uma, coloca menos vezes menos, vai dar mais, né? Vai dar positivo. E aí eu vou ter o seguinte, ó, multiplicando as potências de 10, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6, repete a base, soma os expoentes, porque as potências têm bases iguais, né? Lembrando que você não vai mais elevar ao quadrado R, que o R agora não é mais elevado ao quadrado como era no campo elétrico, ok? Então, só coloca a distância entre as cargas colocada em metro. E isso você tem que tomar cuidado, tem que transformar em metro, gente, não vai calcular em centímetros, tá? Transformando em metro, ó, cento significa 10 elevado a menos 2, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, 3 centésimos de metro, ok? Então, olha só, calculando, o 9 eu posso simplificar com 3 aqui, dos centímetros, eu vou ter 3 aqui em cima, 10 a nona vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, repito a base, soma os expoentes, menos 12, que é a soma dos 2 menos 6, com mais 9, vai dar menos 3, 3 vezes 10 elevado a menos 3, embaixo eu vou ter só 10 elevado a menos 2, agora para dividir com 10 elevado a menos 3, repete a base, diminui os expoentes na divisão, menos 3 menos menos 2, que vai dar mais 2, menos 3 mais 2 vai dar menos 1, 3 vezes 10 elevado a menos 1 joules, que é 3 décimos de joule, ok? 0,3 joule. Veja que deu positivo, né? Indicando que a energia é de afastamento, enquanto negativa é de ligação, energia de ligação, energia de atração, tudo bem? Potencial elétrico. Cargas elétricas positivas são carregadas quando você coloca elas contra as linhas de campo, né? Se as linhas de campo apontam para a sua direita, não sei, para você vai ser esquerda, né? Para a sua direita. Se você coloca a carga, né, se aproximando contra a linha de campo, se a carga for positiva, vai carregar essa carga positiva. Então, essa carga positiva vai ganhar o que nós chamamos de potencial elétrico, tá? Vai ganhar volts. Então, vamos entender isso. A carga Q é carregada de energia potencial elétrica quando eu aproximo ela da carga Qzão. Tudo bem? Nós já vimos isso. Agora, veja só, o potencial elétrico é dividir essa energia carregada na aproximação, essa energia potencial elétrica carregada, pela quantidade de carga, né, por uma unidade de carga de referência. No caso aqui, é Coulomb, a unidade de carga. Então, eu divido a energia potencial elétrica por unidade de carga de Coulomb, né? Então, vamos fazer esse cálculo para a gente dar uma olhada como que é a função do potencial elétrico. O potencial elétrico, a gente usa a letra U, tá? Então, UR é igual a energia potencial dividido por Q, tá? A energia potencial elétrica é K, produto das cargas, sobre D, a distância D, como a gente já viu anteriormente. Divido agora pela carga Q que eu estou aproximando, pela própria carga Q que eu aproximei, que acumulou energia elétrica, né? Então, olha só, Q com Q cancela, né, divide, eu vou ter só KQ sobre D, ou seja, a energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, né, energia potencial elétrica é K, constante elétrica coulombiana, 9 vezes a nona,
vezes Q, que é a carga, sobre a distância entre elas, sobre a distância que você está calculando essa energia acumulada, né? Em metro, tudo bem? Então é KQ sobre R. Lembre-se, potencial elétrico é KQ sobre R. Diferente do campo elétrico que tem um quadrado aqui em cima, da distância. Agora o potencial elétrico ele vai diminuir com a distância, tá? Então se a distância reduzir pela metade, o potencial elétrico vai cair pela metade também, tá? Também vai depender do caso, né? Na verdade eu falei o contrário. Aqui, ó, o potencial elétrico é inversamente proporcional à posição do ponto que você está medindo ele. Se eu reduzir a distância, tá? Eu vou aumentar o potencial elétrico. Desculpa aí. Então vai aumentar o potencial elétrico, tá? Vai aumentar bastante, tá? Só que ele vai aumentar na mesma proporção da redução da distância. Se eu reduzir a distância pela metade, o potencial elétrico vai aumentar o dobro. Não mais ao quadrado como era antes. Tudo bem? Determine o potencial elétrico de uma carga elétrica de menos 1 microcoulomb a uma distância de 3 centímetros no ponto P abaixo. Então, tem uma carga elétrica de menos 1 microcoulomb a uma distância de 3 centímetros do ponto P. No ponto P, né? Eu quero saber qual é o potencial elétrico dessa carga aqui no ponto P. Como é que eu faço essa questão? KQ sobre R. Né? Pego a tensão, o potencial elétrico, é que a gente vai também chamar a diferença do potencial elétrico de tensão elétrica, tá? Então, a gente vai pegar o potencial elétrico, vai ser K vezes Q sobre R, né? Então, eu faço K vezes Q sobre R. Lembrar que tem que transformar a distância em metros. Faz você sozinho, tenta ir sozinho, já volto para explicar. Até daqui a pouco. Ok? Então, olha só. Para calcular, fazemos, então, o potencial vai ser KQ sobre R. K vale 9 vezes 10 a nona, multiplico pela carga, que é menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, repete a base aqui, somos expoentes, 9 mais menos 6 dá 3, né? Menos 1 vezes 3 dá menos 3, e aqui eu tenho o 3 que eu cancelei, então só ficou 3 aqui em cima, e aqui ficou só o 10 elevado a menos 2, que eu divido 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 2. 10 elevado a 3, que é o resultado dos dois aqui, por 10 elevado a menos 2. Repete a base, diminui os expoentes, 3 menos menos 2 vai dar 3 mais 2, que vai dar 5. Menos 3 vezes 10 a quinta volt. Essa é a novidade agora. Agora a unidade é volt, não é mais joule. E o que significa unidade de volts? Joules por coulomb. Lembra? Potencial elétrico é a quantidade de energia por unidade de carga. A unidade de carga é coulomb. Então, a quantidade de energia em joules por coulomb. Né? A energia é 3 vezes 10 elevado a quinta volts, 3 vezes 10 a quinta joules por coulomb. Tá? É isso que essa carga tem a oferecer para cada coulomb de carga que eu aproximar dela aqui. Tá bom? E é negativa porque é o potencial atrativo. Carga negativa, potencial atrativo. Tudo bem? Bom, gente... É isso, nós vimos que a energia potencial elétrica é acumulada quando aproximamos uma carga elétrica de outra, né? Sempre com campos em sentidos opostos.
quando não ocorre a tração, né? Quando ocorre a tração, a energia reduz, na verdade, quando aproxima. E apresentou-se que o potencial elétrico é a razão da energia potencial elétrica por unidade de carga em uma certa posição, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.